trazer coisas novas para vocês, tá? E nós estamos trazendo aqui hoje uma discussão para falar sobre neuro neurociência e inteligência artificial. 2 temas altamente relevantes, 2 temas que estão aí provocando muita despertando muita curiosidade, e aí a gente trouxe hoje para falar com vocês uma especialista no assunto, que é a Marinês Pereira. A Marinês Pereira, eu estou aqui para apresentar ela, gente, nós somos aqui da faculdade GAP, porque a GAP, a gente vai, no decorrer daqui, a gente vai falar muitas coisas sobre isso, o que a gente está trazendo para vocês, mas a gente hoje está trazendo a Marinês Pereira, que ela é uma especialista para falar de neurociências e para falar de inteligência artificial. Aliás, ela anda em universos muito distintos, ela também sabe falar de física quântica, de psicologia positiva, ela já é mentora há mais de 20 anos no mercado, tem 8 livros publicados. Eu estou só falando um pouco do que é a Marinês Pereira, mas vocês vão ver o que ela é agora na live com vocês. A gente vai ficar aí mais ou menos 1 hora batendo um papo com ela. Ela vai fazer uma apresentação geral, e quem quiser fazer perguntas, pode fazer perguntas aí no chat. Depois, no final, eu vou passar para ela. Isso fica uma coisa muito interessante. Ela me deu liberdade da gente parar, interromper ela para bater um papo com ela. Mas no final, a gente vai abrir esse canal de bate-papo, tá bom? Então, eu vou chamar agora para cá a Marinês Pereira, nossa convidada, essa simpatia de pessoa, essa maravilhosa aí, ó, vocês vão ver que coisa de louco que vocês vão ter hoje com a Marinês Pereira. E aí ela vai também se apresentar um pouquinho. Eu vou deixar ela falar, porque vocês vão ver o tanto que ela fala bem. Eu vou deixar ela falar sobre o assunto neurociências e inteligência artificial, como é que a gente pode usar essas 2 coisas nos negócios, para aprender um pouquinho sobre isso. Tá bom? Então, eu estou aqui no chat, vou deixar vocês com ela agora e estou aqui acompanhando vocês para a gente poder bater um papo no finalzinho, tá bom? Inês, bem-vinda, querida. Obrigado aí por essa participação sua aqui com a gente na Faculdade GAP. A Faculdade GAP inteira está te assistindo também, para ver Ah, que você, delícia! esse mundaréu de conhecimento que você tem. Eu até falei para o pessoal, até física quântica você anda nesse espectro, né? Vamos ver o que você vai falar para a gente essa noite, tá bom? Vamos Boa lá, tarde para todo gente. mundo aí. Um abraço. Obrigada pelo convite, obrigada a vocês, boa noite por vocês estarem aqui. Espero não deixar ninguém maluco, né? Porque todo mundo me pergunta o que uma coisa tem a ver com a outra, o que tecnologia tem a ver com bem-estar, com psicologia, com neurociência, com física quântica. E as coisas, elas foram surgindo, assim, para mim, por necessidade de algumas respostas, de querer responder, e porque eu sou muito ligada no cenário, né? Então, o meu trabalho é olhar os cenários, o que está acontecendo, o que está vindo por aí. E eu sempre quis entender, como atleta, né, que eu era, né, quando eu era mais jovem, por que algumas pessoas tinham sucesso, outras não, por que algumas pessoas empreendiam, outras não conseguiam nada. E aí eu comecei a fazer essas análises, e aí, para mim, chegou a neurociência nesse momento, que eu fui estudar, falei, bom, tem alguma coisa, porque se a gente treina igual todo mundo, se a gente tem o mesmo técnico, alguns conseguem, outros não, era a cabeça, era a mente, né? Tanto que eu falo hoje, eu falo, gente, olha, não adianta ter só o corpo saudável se a mente não está legal. Uma mente saudável não se sustenta num corpo que está doente, que está acamado, não tem força, né? E nisso veio o quê? A física quântica, que na realidade é decorrência da neurociência, porque quando eu estava estudando, a gente chegou num limite, né? Que a neurociência ela estuda o cérebro, a massa, a máquina, né? E aí esse professor falou, olha, vocês têm que avançar, porque existem outras coisas que vocês precisam estudar que a neurociência não consegue suprir para vocês. E aí eu entrei na física quântica, e quando você entra na física quântica, você começa a se barrar na espiritualidade também, não a religião, não é nada contra, mas tem outras coisas que se uma outra hora a gente vai conversar, que é você ter, por exemplo, a sua memória, né, não está só no cérebro. Olha que louco, né? Você imaginar que a memória pode estar também num campo de energia ou na nuvem, né, que eles chamam. Então, tudo isso foi me levando às tecnologias, né? Quando eu escrevi meu primeiro livro, eu já escrevi lá em 1900 e bolinha, num computador, né? Meu irmão é de tecnologia e ele tinha um 386, a gente vai vendo. Então, eu fui me apaixonando, fiz a minha primeira palestra via satélite, porque eu achava que as pessoas tinham que ter acesso, né? Como a gente está tendo hoje, tudo é muito fácil. E aí eu fui entendendo, quando eu comecei a estudar metaverso, Bitcoin, NFT, e depois que veio a inteligência artificial, que ela é uma cópia, os caras estão tentando copiar o nosso cérebro, e agora vai vir
o computador quântico, então as coisas foram, né, se interconectando, como essa rede neural aí que está atrás de mim, né, tenta explicar, né, e como o meu trabalho é na área de negócios e carreira, eu sempre imaginei como que eu poderia traduzir, que é isso que eu quero hoje, traduzir de uma forma, não como cientista, nada disso, mas de uma forma prática, para você aplicar no seu dia a dia. E você vai entender que a neurociência, a física quântica, que eu não vou falar hoje, mas tem tudo a ver com a inteligência artificial, está interligado. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para vocês entenderem mais ou menos, né, por que eu chamo de neuro-IA e todos esses símbolos aí em volta, né, que tem a ver com tecnologia, com bem-estar, mas hoje nós só vamos realmente fazer essa conexão, né, da gente poder entender como essas duas coisas são potenciais para você que está aqui. Gente, olha, presta atenção, não tem nada a ver de aprender. Claro que você pode, está cheio de curso aí na internet, em vários lugares, que você pode fazer um curso para entender como mexe na inteligência artificial. Eu comecei fazendo tudo isso, discutindo e coisa e tal, mas o que eu vou mostrar aqui para vocês tem a ver com oportunidade de negócio e carreira, pensamento estratégico. Então, não é chegar aqui e falar assim: olha, se você está esperando que eu vou te ensinar como mexe na inteligência artificial, então essa live aqui não é para você. Eu vou te ensinar como ganhar dinheiro, montar negócios, empreender, liderar e usar essa ferramenta como uma Ferrari e não usar como um patinete, porque o que eu vejo hoje é um pouco isso. As pessoas têm um negócio gigantesco nas mãos, mas está todo mundo ainda fazendo meme, essas coisas, nada contra, né? Então, é só para vocês entenderem o que a gente vai abordar hoje em relação a isso, né? Então, o que está acontecendo hoje é entender como a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa inteligência emocional precisa atuar nessa era da IA. Então, a pergunta desafiadora, e essa imagem, tudo que vocês estão vendo, foi criado por inteligência artificial. E essa sou eu, né? Ela foi até boazinha comigo, né? Acho que ela me rejuvenesceu uns 40 anos, né, gente? A minha pergunta para vocês é: o que vocês acham? Vocês estão vendo por aí? A IA é uma aliada ou ela é uma inimiga? Escreve aí para mim. O que vocês já estão vendo assim, né? Tipo, o que é? O que vocês acham que ela representa hoje aí para vocês, né? Estou vendo aqui o pessoal, a Stephanie, Jerusa, Priscila. Oi, Priscila! Rafaela, Edivaldo, Eduardo, Felícia. Obrigada, viu, gente, vocês estarem aqui. Nossa, Ellen, Sônia, legal, muito bom. O que vocês acham aí? Aliada ou inimiga? Hein? Fala para mim. Quem já está usando, até para Eduardo, estou vendo aqui também agora. Quem já está usando a IA, assim, para eu poder, pelo menos, entender aqui se eu vou chover no molhado, no que eu vou falar ou não. Aliada ou inimiga? Ninguém quer responder ou tem delay aí, hein, gente? Fala aí para mim. Vocês estão com vergonha? Bom, já que vocês não querem responder, ela pode ser as duas coisas, tá? Tanto pode ser sua aliada como sua inimiga. Tem gente que acha que vai ajudar, e eu sou dessa turma, por isso que eu fico toda hora chamando, eu falei, galera, pelo amor de Deus, a inteligência artificial, uma estagiária, ela está sendo treinada pelos programadores, pelos caras que não entendem do nosso negócio, não entendem da nossa área, não entendem de nada. São os nerds, os programadores que estão lá fazendo toda a educação, e ela está buscando informações em todas as bibliotecas do mundo. Só que tem um problema, ela pode ser a sua inimiga, por quê? Porque ela vai buscar numa biblioteca que tem pouca coisa do seu idioma, do nosso idioma. Então, quando eu coloco, por exemplo, um prompt em português, sai muito ruim. Quando eu coloco um comando, né, para ficar claro, quando eu falo para a IA, IA, faz isso, em inglês, sai muito melhor.
né? Então, vocês podem ver que nós, aqui no Brasil, temos uma responsabilidade muito grande de entender o que está acontecendo e de se comunicar. Então, hoje, ela é uma estagiária que ela está muito melhor lá fora, por quê? Porque ela foi treinada em inglês, nas bibliotecas lá de fora. Mas quando a gente acessa aqui, ela vai buscar informação aqui no nosso país. Então, a minha pergunta é: você quer que ela vire um dancinha, cachorrinho, pet, aquelas respostas rasas, né? Ou você quer ser o cara que vai educar essa IA para ela ser, para ela potencializar o seu talento, tudo que você tem de melhor. Tenho absoluta certeza que você quer ela como uma aliada, né? E não como uma inimiga, porque ela tudo, né? Toda a tecnologia, para quem já rodou estrada como eu, né? Toda a tecnologia quando ela chega, ela tem o conhecimento dela, as pessoas vão usar para o bem e para o mal, mas a partir do momento que eu conheço, eu denuncio, eu falo que está errado, eu discuto, às vezes a IA responde coisas para mim que eu falo, isso aí está errado, não tem nada a ver. E quando a gente está falando de IA, você deve estar imaginando que é só o chat GPT. Não, gente, daqui a pouco vai voltar o metaverso, vai voltar os óculos de realidade virtual, se prepara, são os próximos passos. Eles colocaram isso primeiro, mas o que aconteceu? Era muito caro, o óculos é muito caro, as tecnologias são caras, mas é uma tendência natural, a gente vai ter tudo isso de volta com a inteligência artificial, né? E logo vocês vão ver robôs atendendo vocês em hotéis, robô humanoide, não aqueles robôs que vocês veem que não, né? Que já existe em alguns lugares. Então, eu tenho absoluta certeza que se você quer ela como uma aliada, você vai ser a pessoa que vai sair daqui e vai falar, agora eu tenho uma responsabilidade. Eu vou ser o professor da IA, vou começar a usar com conteúdo profundo que ela precisa, porque tem uma galera aí que só cola copia e está educando a IA de uma forma muito rasa, e nós não podemos permitir. Eu lembro que quando chegou o marketing digital, esse das fórmulas, né, de lançamento e coisa e tal, muita gente que tinha conteúdo profundo, os meus colegas, ou as redes sociais, não, eu não vou, resistiu, xingou, tudo que eu escuto hoje, né, falar, eu vou perder meu emprego, porque imagina, eu prefiro presencial, tá tudo certo, não tem problema. Só que aí o que aconteceu? Né, as redes sociais, né, e tudo isso que a gente viu com o marketing digital, eu espero que não aconteça, né, com a IA, é que veio gente muito rasa, né, os influencers, tal, tem gente boa, mas a maioria é muito ruim, e acabou contaminando com besteira, com coisas inúteis, né, que as pessoas veem hoje, e isso, se a gente deixar, vai se repetir também com essas tecnologias disruptivas. Por isso o meu apelo, né, que a inteligência artificial, ela não vai ser de baixo para cima a implantação, né? Se você é líder, se você é empreendedor, é de cima para baixo. Então é você que tem que entender o potencial da IA, como aplicar para fazer a sua equipe usar da melhor maneira possível. Não adianta nada você ir lá e falar, pessoal, é para começar a usar IA, tá? A turma não tem pensamento estratégico, eles vão fazer o cola-copia. E aí sai aquelas campanhas de marketing horrorosas que eu tenho visto, os textos e artigos que você fala, cara, é inteligência artificial, não tem nem o que falar, não tem vida, não tem expressão, não tem experiência, não tem sentimento, não tem jornada. Então, vocês, líderes, empreendedores, empresários, vocês que são professores, que têm conteúdo, vocês têm que vir. A responsabilidade é sua se daqui a um tempo isso daí tiver um TikTok da vida, né? Nada contra o TikTok, eu também tenho TikTok, mas tem muita coisa ruim, né? Então, eu queria passar essa responsabilidade para vocês. Que ela vai ser sua inimiga se você não aderir. Então, a pergunta que eu faço, né? Isso daí também foi criado por IA. Aliás, todas as imagens foram criadas com prompt em inglês, tá? Quantos de vocês já viram uma inteligência artificial ser usada para criar um meme engraçado como esse, né, do caramelo, ou um texto bem bizarro, um vídeo bizarro, um texto mediano? Responde aí para mim. Quantos de vocês estão achando, é isso aí mesmo, é só meme, é só coisa engraçada, deepfake, gente passando vídeo se passando por outro? Certeza, né? Vocês já viram isso várias vezes, né? Mas a pergunta, né, e aí é para você, que eu acho bem interessante, é
Quantos de vocês já viram a inteligência artificial resolver um problema de 1 milhão na sua empresa ou na empresa que você é dono, né? Eu tenho assim, certeza que a resposta vai ser: pô, já vi um monte de gente fazendo meme, é bebezinho, é piada, é brincadeira, é deepfakes, né? Mas eu não vi ainda nada nem ninguém gerando negócios e oportunidades. Então, é com você que eu quero falar, com você que quer criar uma IA para construir uma solução juntas, e não o que eu chamo, sabe, a miopia do oráculo, ou você podia chamar de da vidente, da cartomante, do que você quiser, né? Que é a miopia, eu digo que é aquela pessoa que fica fazendo pergunta para a IA, sabe? Faz um plano de marketing para mim, faz posts para o Instagram para 30 dias sobre determinado assunto. Isso é o nosso treinamento. A gente foi treinado, infelizmente, para perguntar e alguém dar as respostas. O que eu quero nesse pós-graduação com as pessoas que vão participar é que elas aprendam a pensar, a construir juntos e não a aceitar as respostas, né, como certas. Então, é sair dessa miopia do oráculo, né? É entender que tem que mudar a cabeça. A cabeça agora, para usar da melhor forma possível, para não ser uma pessoa mediana para baixo, é que a gente precisa entender que o problema não é a tecnologia, não é a IA. Né? Na realidade, é a cabeça das pessoas. Né? Você precisa sair, né? Passar de estagiário, né? Que é aquele cara que fica só pedindo informação para a IA e nem sabe, cola, copia, nem sabe se aquilo está certo e está errado. E vale lembrar que a IA tem algoritmos, e os algoritmos são feitos para te agradar. E às vezes ela mente, hein? Às vezes ela alucina, que a gente chama, na realidade é quando ela dá respostas que não tem nada a ver. Em neurociência, ainda mais em português, ela dá um monte de respostas erradas. Eu falo, Deus, ela foi buscar na biblioteca dos influencers que não sabe nem onde fica o cérebro e começa a responder. E quando você começa a discutir com ela como um diretor que entende, que tem experiência, que conhece o contexto, a IA começa a falar, opa, peraí, ela começa a analisar e aí muda o conteúdo que vem para você, as respostas e tudo mais. Então, a pergunta que vocês têm que aprender a fazer não é o que eu vou perguntar para a IA, mas e aí, IA, como é que a gente pode trabalhar junto, né? E é isso que a gente vai ver, né, durante todo esse pós. Então, eu sei que o Paulo já falou alguma coisa, mas eu sou especialista em neurobusiness, né? E já estudo isso, a neurociência há 20 anos, a física quântica tem uns 15 anos, mais ou menos, e a inteligência artificial começou, na realidade, com Bitcoin, vai vendo, gente, lá em 2016, né? Mas mais firmemente de 2020 para cá, que eu comecei a estudar os NFTs, o metaverso, todos esses territórios, né? E depois, quando a IA veio, ela veio com força, né? E só para vocês entenderem como foi e por que que eu fui, porque como mentora, como palestrante, né, eu queria contratar pessoas, eu não sou o hands-on, né? Eu faço, sei fazer, né? Mas quando foi lá para o marketing digital, eu já era formada, eu tinha minha formação em marketing, mas eu sempre fui a estratégica, que queria montar, saber as coisas das redes sociais e coisa e tal, e não aqui e lá, mão na massa. E aí você precisa contratar as pessoas, e quando você não conhece os bastidores, né, você não sabe se comunicar, então eu não sabia me comunicar com a galera de marketing, às vezes falava algumas coisas que eu queria, eles não entendiam, ou até o pessoal de TI, né, quando eu ia fazer implantação de software, nos meus clientes, e aí eu passava cada situação horrível, porque eu não conseguia me comunicar, eles não conseguiam me entender, e quando eles entregavam o que eu não queria, eu era obrigada a dar um feedback que nem todo artista gosta de ouvir, e falar assim, olha, não é bem isso que eu queria, não é bem isso que... Fora aquelas pessoas que falam que sabem tudo, você contrata e você vai ver, não sabe nada. E aí você fala, meu Deus, não vai acontecer isso comigo de novo, com a inteligência artificial, nem com as tecnologias disruptivas. Então, eu fiz, assim, só para vocês entenderem, acho que uns 30 cursos, sem exagero, todos eles, para entender o que estava acontecendo, tanto aqui no Brasil como fora,
analistas, conversando com pessoas, mas não para aprender a mexer, mas para fazer exatamente isso que vocês estão fazendo aqui. Para espera aí, agora eu sei o que ela é capaz de fazer, eu sei o que é mentira, que os mesmos gurus lá do marketing digital que falava para você, não, nós vamos fazer não sei quantos milhões em uma semana, e os líderes gastaram os tubos, né, para isso, estão fazendo a mesma coisa com o metaverso, realidade virtual, eles falam um monte, né? Eu já contratei uns 3 caras que vieram, falavam e acontecia, na primeira semana eu já falei: "Cara, você não entende nada. Tchau, valeu, obrigado". Então, é para isso que vocês estão aqui. É para entender como funciona, para contratar as pessoas certas, para você não ser enganado, né, para você entender como funciona a inteligência humana e como você vai aplicar isso com storytelling, com gamificação, com tudo que a neurociência tem para você. E eu fiz growth hacking, eu fiz copywriting, fiz tudo que vocês podem imaginar para não fazer papel de otária, né, na época do marketing digital. E agora eu tenho absoluta certeza do que vocês vão precisar, porque tem gente que deve estar pensando: "Ah, não, eu não quero ficar fazendo tudo isso que você fez, esse monte de curso, eu não quero entender as ferramentas". Não precisa. Não precisa entender as ferramentas, até porque elas são muito fáceis de usar. Você precisa entender é o que você vai fazer com as ferramentas, e não ser passado para trás ou alguém te falar alguma coisa, você enquanto líder, empresário, ou você precisar melhorar a sua carreira usando a inteligência artificial, eu vou te passar aqui como você vai usar para se diferenciar dessa galera do cola e copia que faz aquela perguntinha, né, que eu chamei de miopia do oráculo. Então, nós vamos trabalhar tanto a inteligência humana como a inteligência artificial, que é isso que eu venho trabalhando. Entender que o seu cérebro, ele é o motor, ele é a estratégia, a criatividade e a sua decisão. Então, é neste nível que a gente vai trabalhar para entender. Só para vocês terem uma ideia, né, eu já tenho esses 8 livros editados, todos eles, 2 deles em Portugal. Esses 2 últimos aí, No Brain, No Gain, eles fazem parte de uma quadrilogia. Vocês estão vendo esses 2 últimos aqui? Os 2 últimos que estão aí nessa fila, eles estavam parados, né? Eu já tinha passado por revisão, já tinha conversado com um mentor da linha editorial, de storytelling, eles estavam lá quietinhos, né? E eu falava assim: ah, pô, ninguém mais lê livro, ninguém mais quer saber disso. E eu queria o No Brain No Gain, os 2 primeiros, um tem a ver com sucesso e fracasso, neurociência, do sucesso e do fracasso na carreira, nos negócios. O segundo No Brain No Gain, os 2 estão na Amazon. O segundo No Brain não tem impresso, né? Só para Kindle, para versão digital. O No Brain No Gain, o segundo é sobre relacionamentos, como os casamentos, as carreiras, os sócios, os amigos interferem no nosso trabalho, né, no nosso dia a dia. E esses 2 últimos, por que eu coloquei eles aí? Eles estão para ser lançados, né? Já tem pessoas querendo lançar, e eles estavam parados, gente, sem brincadeira, acho que uns 2, 3 anos lá, tudo em capítulos separadinhos. Eu peguei a inteligência artificial e falei: "Cara, Marinês, você tá maluca? Os livros estão lá parados, você ainda está aqui, manda para a inteligência". Comecei a entrar numa conversa, já estava pronto, veja, ela não escreveu para mim, eu queria deixar claro, ela não escreveu, mas eu comecei a discutir cada capítulo. Bom, ela discutiu comigo, acho que em 3, 4 dias a gente formatou o raciocínio, é como se eu estivesse batendo papo mesmo com um mentor, né, ela começou a subir o nível comigo e eu subindo, e foi maravilhoso, né. Aí eu falei assim: "Ah, tá, vou para o segundo", que o segundo é o que tem tudo a ver com a inteligência artificial. Então esse aqui, o No Brain No Gain, ele está só introduzindo, decodificando, né, a nossa carreira baseado na neurociência. E o No Brain No Gain, esse último, né, que está a inteligência artificial, é entendendo como tudo isso vai revolucionar a nossa carreira, para vocês verem que foi um negócio fantástico, né? Que nos outros 2 primeiros levou 3 anos para escrever, 4 anos, que tem muito a ver com a minha vivência, a minha experiência, e esses 2 que estavam lá, que levaram um tempão para eu escrever, tudo parado, porque eu falava: "Ah, precisa revisar, precisa corrigir, está faltando o título, está faltando isso", a IA me ajudou, né. Bom, então, eu não sei quantos de vocês aqui são dessa geração,
Mas vocês lembram do pacote Office? Quando chegou o Word, o Excel, o PowerPoint. Bom, gente, sou da geração que, quando ia dar uma palestra, ia com uma mala só de vídeos, né, de fitas que a gente levava, que a gente alugava, não era DVD, né, era fita mesmo, uma mala cheia, pesada, e a outra cheia de acetato, né, com retroprojetor. Quando chegou o PowerPoint, eu não preciso nem falar que eu fui a primeira, né? PowerPoint! E os meus amigos, ai não, eu prefiro continuar escrevendo no acetato, é muito melhor, é muito mais pessoal e coisa e tal. E eu falava, nossa, eu com 500 páginas, isso aqui é um peso no meu braço, eu prefiro. E naquele tempo, gente, nem tinha pendrive, nem internet, nada disso, para vocês terem uma ideia. Mas quando surgiu, eu lembro que a condição do currículo é que tinha que ter o pacote Office, né? Não sei quantos são desse tempo. E quando a gente ia selecionar as pessoas, né, a gente selecionava assim, faz teste, digita, vamos ver a velocidade que o cara digita no Word, abre o Word, coloca negrito, depois abre a planilha Excel, era muito engraçado. Então, hoje, né, o que eu tenho para falar para vocês é que a IA, né, é o novo pacote Office. Então, está todo mundo querendo saber, você tem na sua carreira, o seu negócio, a sua empresa, até porque, né, hoje existe o que a gente chama de vazio, né, entre a capacidade que as pessoas têm, né, e a necessidade do seu negócio ou da sua ideia de querer empreender e coisa e tal, que a tecnologia facilita, né? Eu sei que muita gente aqui deve estar, porque eu vou perder emprego, porque não vai, não vai. Por isso que eu trabalho com os líderes, né, pelo menos os meus clientes, para eles realocarem as pessoas, treinarem as pessoas, porque é claro que uma agência de marketing, por exemplo, que tinha 40, 50 caras, ela vai conseguir trabalhar com 5, 10 pessoas, vai reduzir, claro. Só que essas outras pessoas podem abrir mais 10 agências, podem atender mais clientes, podem fazer tudo, porque o forte da IA serão os dados, serão a forma como você vai implantar suas ideias, porque agora tudo é possível. O cara é tímido e não quer falar que nem eu aqui, a Marinês. Poxa, ele vai poder fazer uma gravação de um vídeo, ele vai poder elaborar um roteiro para ele se apresentar, ele vai poder colocar um clone digital dele, ele não precisa ele estar lá falando, ele põe um avatar dele, enfim. Tem zilhões de possibilidades, inclusive um dia mais para frente, quando os óculos forem de realidade virtual forem mais baratos, a gente poder estar todo mundo sentado, como se estivesse sentado na beira de uma praia, batendo papo com tudo isso aqui, né? Via metaverso. Então, assim, existem N possibilidades que a IA vai exigir, e os profissionais, eu não sei se vocês são líderes, donos de empresa, eu vi que tem gente aqui que é dono de empresa, vi que tem gente que é professor, enfim, o importante é que vai ter espaço para quem é competente, para quem gosta de trabalhar, mas não precisa ser competente na IA, né? Porque eu lembro que quando surgiu, né, o pacote Office, a gente correu fazer curso, né? Eu já tinha a facilidade de já ter a digitação, mas a gente tinha que aprender a usar, né? Então você ia lá e fazia. A IA, você consegue aprender, às vezes, até sozinho, para conhecer minimamente, né? Que eu digo, porque tem muito tutorial, muitas coisas que dá para você fazer. E ela evoluiu muito desde quando eu comecei a. Aliás, ela está evoluindo a cada 3 meses. Eu tinha um pacote de quase 500 ferramentas. Hoje, dessas 500, acho que a maioria não existe mais, né, das plataformas, outras foram compradas, absorvidas pelas grandes empresas ou pelo chat GPT. Então, é muito rápido, não dá mais tempo. Quando veio o pacote Office, a gente teve 20 anos, 30 anos para aprender. Hoje não dá. Eu acabei de fazer um curso que eu queria entender também de programação, para entender como funcionava, para falar com o programador. Quando chegou em março, o ChatGPT lançou e ela já nem precisava mais de programador, que os caras falavam, eu nunca vou perder emprego, eu lembro até hoje. E a IA já está evoluindo e fazendo códigos, né? Então, os programadores, eles tiveram que se reformular, não perderam emprego, se reformularam. O cara dos vídeos, do marketing, não perdeu emprego, eles estão se reformulando, eles estão melhorando, potencializando, porque imagina eu, Marinês, fazendo uma arte, né? Vocês viram, é isso aí.
Agora imagina um cara que já é um designer, se tiver algum designer aqui, deve estar olhando e falando: "Nossa, que básico", né, e é mesmo, porque eu não sou designer. Da mesma forma, um cara que faz vídeos, que faz roteiro, que, pô, o cara vai arrebentar, um artista vai arrebentar. Tem muita gente usando. Eu estava agora há pouco participando de um evento na área de saúde, os médicos estão conseguindo curas, estão conseguindo, vocês vão ver mais para frente eu vou passar uns vídeos. Então, assim, tem zilhões de coisas que quem tem talento vai dar um upgrade que vai ficar para a história, né? Nós vamos melhorar muito. Então, assim, não tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar com que ideias eu vou ter, que perguntas eu vou fazer para criar junto com a IA aquilo que está na minha cabeça agora. Antes a gente precisava de estrutura, escritório, grana, e era muito dinheiro para construir qualquer coisa. Hoje vocês conseguem, né, construir, conversar, desde que a gente aprenda a pensar, porque a gente aprendeu a perguntar e a dizer sim senhor, não senhor, na maior parte das escolas, né. Então, como eu estava dizendo para vocês, o tal do déjà vu, né, quer dizer, lá na época dos 7 dígitos do marketing digital, eles falavam tudo, e tudo que esses caras falaram, pô, vem lá do cara dos Estados Unidos, da fórmula de lançamento, o cara é um gênio, realmente é muito bom, vale a pena. Só que a execução, os caras que se deram bem, e foram poucos, é aqueles caras que entendiam de cliente, do perfil, né, da estratégia. A maioria não entendia nada, falava: "Ah, é só pagar e fazer", e aí perderam dinheiro, xingaram, os caras que era gestor de tráfego, tudo, você pode imaginar. Então eu estou com medo, porque o risco com a IA é 10 vezes maior e mais rápido, né, para quem for implementar usando na área de marketing, né. Então, eu tenho receio, na realidade, que os líderes comecem nessa loucura de pegar qualquer pessoa, não sabe contratar, o cara fala que entende de IA, de metaverso, eles contratam como fizeram com marketing, né, todo mundo era especialista em marketing, todo mundo agora é especialista em IA, sem entender realmente como ela funciona. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai deixar os empresários frustrados, os líderes frustrados, os gestores, e o pessoal vai abandonar falando que a tecnologia é que não funciona, né, não é a tecnologia ou a fórmula de lançamento que não funciona, é a pessoa que não sabe usar, né, ela não sabe realmente como funciona. Então eu preciso muito contar com pessoas como vocês, para a gente fazer o quê? A curadoria, eu preciso da inteligência humana para ensinar esses robozinhos, essas IAs, os algoritmos, né, como é que a gente quer usar as novas, tecnologias. Então eu preciso de pessoa que tem conteúdo, tem experiência. E outra, gente, olha, a IA, tá todo mundo com medo, né. Quando chegou, eu lembro perfeitamente, os meus amigos mais velhos, eles não conseguiam nem entender como é que mexia no mouse, como é que mexia numa rede social, e muitos até hoje não entendem. E quando veio a pandemia, eles tinham que dar aulas, cursos e palestras, assim como eu estou aqui, e muitos perderam emprego, porque não sabiam mexer no computador, não sabiam mexer na rede social, e teve gente que perdeu emprego na época lá do Office, porque não sabia nada de Word, Excel, e isso é triste, né, só que hoje não vai acontecer isso, porque essa tecnologia, ela é praticamente intuitiva mesmo, né, e você que tem mais de 50 aí, né, da minha turma, a minha turma não, eu já sou mais de 60, mas você não vai perder seu emprego, muito pelo contrário, se você entender como funciona, se você começar a mexer, porque a gente tem que ir lá e mexer, tem que xeretar, não tem que ter medo, né. Então a gente vai fazer parte dessa curadoria. Então eu sempre digo isso, as pessoas, elas subestimam o seu próprio potencial, os seus talentos, do que ela é capaz, e por isso elas não sabem qual é o potencial da inteligência artificial, né. Então, aqui nós vamos ver o quê? A neurociência com a IA, mais a IA na prática. Então a gente vai conversar sobre isso. I'm about to lose my job. And this is scary because I developed this skill over 20 years. I just, boom, look at an x-ray and say, oh, here we go. We have right middle lobe pneumonia, maybe left upper lobe consolidation. Patient is very sick. She has bilateral pneumonia. We need to take care of her. But here comes AI, and of course, they pick it up in a second. Now, you don't need professional eyes to look at these x-rays.
you just have artificial intelligence and they picked up the pneumonia. I'm going to be applying to McDonald's soon. I hope they have some openings. Então, eu não sei se deu para vocês verem, né, como é que a IA aprendeu, né? Vários médicos foram chamados, ela foi em todas as bibliotecas de exames, de diagnóstico, claro, especialmente em países onde isso existe, onde tem um prontuário único, onde eles vão. Aqui a gente ainda mal consegue levar um exame de um médico para o outro, mas eles foram lá e testaram. Então, eu não sei se vocês viram esse cara falando exatamente isso, olha, eu vou perder meu emprego, porque a IA já consegue detectar câncer, já consegue ver que o cara está com pneumonia, né? Então, não é esse o pensamento, né? Eu estou participando agora de um evento que só tem médicos, e os médicos não estão pensando que eles vão perder o emprego, eles estão pensando, tá, ok, isso daí a IA vai fazer por mim, mas eu vou ter mais tempo para atender o meu paciente, eu não vou ficar que nem eu, gente, quando eu fazia mentoria, eu ficava que nem louca anotando tudo que a pessoa falava para eu não esquecer. O meu cliente estava ali conversando comigo e eu tinha que saber qual a estratégia que eu ia montar para ele. Hoje, eu estou aqui tranquila, está tendo uma transcrição, uma IA fazendo a transcrição da nossa conversa, depois eu entro lá, vejo tudo que ela fez, qual é o meu planejamento, o que nós vamos passar, o que não é. Nem 10 minutos, 5 minutos ela gera tudo isso. Então, veja, a cabeça não pode ser essa. Ah, eu sou um cara, eu sou. Não, peraí, então faz outras perguntas para ver o que mais a IA tem, que você, como médico, por exemplo, pode ensinar a IA. Vou passar um outro videozinho aqui também para vocês entenderem. To prove it, I'm ready to do it, I can't be afraid now. Put me on the stage now, I'm ready to rage now. I feel like an animal stuck in a cage and I'm ready to break out. My time, none of you people can tell me to stop. This time, like the last time, you better get ready to race to the top. I'm ready to do this, show you what the truth is. I step on the field, it's time to get real, I'm feeling so ruthless. My time, none of you people can tell me to stop. Lower the lights down, hand over my crown, hand over my heart. I do this for my town, I do this for my crowd. So turn me up real loud. My time, none of you people can tell me to stop. Yeah. So... Por exemplo, o que eu preciso aqui, né? Quem fez isso é atividade física, né? Com realidade virtual. E todo o painel ali no fundo, né, vocês devem estar vendo, está fazendo o quê? Todo o rastreamento, frequência cardíaca, os desafios. Imagina o exercício, né? Muita gente que não gosta de atividade física, com a gamificação, que isso daí é uma gamificação, fica muito mais divertido. A quantidade de pessoas que vão para a atividade física por conta disso. Agora, o que eu preciso? Quem foi que elaborou esse treino, né? Que se tiver algum profissional de educação física, não foi um profissional de educação física, foi um nerd da programação que acho que nunca pisou numa academia. Então, o que eu vou precisar do upgrade da carreira também do profissional de educação física? Que ele entenda de gamificação, e gamificação é neurociência. Existe todo um processo para você chegar nisso aí, com passo a passo, que o cérebro reage, que são gatilhos que a gente chama, e aí, junto com a IA, poder montar o melhor treino, de forma que o treino dê resultado também, físico e mental. Então, a gente vai precisar de um profissional que entenda de dados, né? Que nem aquele médico lá. Tem um monte de médico, gente, que não sabe ler dados. E aí o cara está usando wearables, né? Aqueles relógios, ou o watch, ou outras alternativas, e ele tem todo um resultado no celular dele que ele leva para o médico, e o médico não sabe interpretar. Então, não sei, alguém aqui falou, olha, a IA, ela vai ser pré-requisito? Certíssima, é isso mesmo, vai ser pré-requisito. Tem que usar no trabalho? Tem, mas não como cola-copia, e sim como estratégia. Vocês têm que exigir. Pensa sempre o seguinte, a IA é uma estagiária, ela precisa de você fazendo as perguntas certas, dando os comandos certos, desafiando a IA para ela ir buscar até em outras bibliotecas.
com um nível melhor, para ela não... Porque se você começa a interagir e não dá feedback para a IA, ela te trata lá embaixo. Ah, tá bom isso daí que eu respondi? Então é isso, tá bom. E se você ainda não souber perguntar, ela vai te convencer que o algoritmo é feito para te persuadir que está certo. E às vezes ela está te dando uma mensagem incorreta e você aceitou. Então, nesse caso específico, o profissional, por exemplo, pode estar com medo, puxa, agora eu não tenho mais emprego. As academias ou os personagens vão começar a fazer isso. E não é. Né? Eu preciso de um profissional que entenda de IA, de neurociência, para bolar esses treinos. Vou passar mais um videozinho aí para vocês também analisarem. What's one thing in AI that makes haters go crazy? Oh, I'm gotta give them we got this before GTA 6, we're cooked, it's over, this is insane. E se eu disser para vocês que nenhum deles são reais, nenhum deles existem, foi tudo criado por IA, a entrevista, os personagens, o cenário, tá nesse nível, gente. Então, esses caras não são reais, né? Eles são inteligência artificial. Então, veja, hoje vai ficar difícil até de você identificar o que é real do que não é. Esse é o grande perigo quando as pessoas não sabem, né? Tem um monte de gente que está sofrendo golpe no WhatsApp, porque antes era um golpe, agora era só de voz, né? Eles conseguiam clonar a sua voz. Hoje eles clonam a sua imagem, por exemplo, pega a minha imagem e manda para um parente, e sou eu falando com a minha voz, com o meu jeito. Então, vocês têm que começar agora a criar senhas, né? Tipo, então tá, porque no meu aniversário, você lembra? Porque é uma senha, né? Para você descobrir, claro que não é real, que isso daí é a IA que criou. Agora, imagina para você criar essa entrevista. Então, vamos imaginar, o cara do marketing, né? Vai falar assim, pronto, acabou, eu sou jornalista, acabou. Eu sou palestrante, agora vamos montar a palestra. Gente, imagina, tem que ter conteúdo, tem que saber como fazer, tem que ter roteiro. Então, não é tão simples assim, né? O pessoal fala para mim, as tuas apresentações é você que faz ou a inteligência artificial? Não, sou eu que faço, porque as plataformas que fazem ainda são muito simplesinhas, são muito simplórias do meu ponto de vista. Tem um monte de gente que usa e está tudo certo. Que nem o Edivaldo aqui fala assim, eu fico discutindo com a IA sobre o meu conteúdo, o que ela acha. É exatamente isso que eu faço. Tá, olha, eu vou falar para um público assim, que quer fazer um pose, não sei o quê. Se eu falar sobre isso, será que é muito pesado? Se eu usar esses exemplos, eu vou pedindo o quê? Como se ele fosse o meu mentor. Qual a sua opinião? Olha, você já me conhece, sabe que eu tenho um livro, nós escrevemos juntos. O que você acha que eu posso colocar que seja pertinente para uma live aí de 1 hora? E a IA, né? E depois ela está online, né? Ela está no Canva, e aí cria as imagens e não sei o que, eu não gostei, pode aprimorar, faz o prompt em inglês. Então, depende de quem? De você. Né? É você que tem a inteligência humana que vai ajudar a IA a fazer o que ela tem que fazer. Olha esse que legal. Então, eu fiz questão de trazer isso para mostrar que não é só meme ou criar imagens, clones, ou conteúdo. Não, gente, tem uma galera aí que está fazendo as perguntas certas e instigando. Veja, isso daí é uma pessoa que ela tem esclerose múltipla, e ela, com esse recurso, conseguiu andar por 1 hora. Isso é toda uma programação de inteligência nessa roupa que ela está usando. Isso já evoluiu esqueletos, né? Então, assim, os exoesqueletos, para vocês terem uma ideia, precisa de toda uma preparação muscular, com estimulação, que depende do profissional também. Surgirão, né? Porque agora vai surgir, nunca mais eu vou trabalhar como fisioterapeuta, por exemplo, né? Não, muito pelo contrário, tudo isso está potencializando as carreiras e os bons profissionais.
Olha essa. In the decades ahead, healthcare will undergo dramatic transformations. Medicine will become more precise. Value will shape care delivery. Patients will become empowered consumers. And digitalization will transform every facet of healthcare. Patients will have a digital twin, a customized computational model of themselves, enabling Dr. Clive to anticipate illness, guide therapy options, and predict outcomes of procedures. Expanding precision medicine will enable radiologists to make highly specific diagnoses for Stephen without unwarranted variations. Então, para vocês terem uma ideia, a medicina vai ficar extremamente personalizada. Hoje, vocês entenderam o que acontece, né? Às vezes, o médico sozinho não tem. Imagina, ele pode consultar mais 10 colegas dele sobre um determinado diagnóstico, mas você imagina você ter uma bioimpedância que rastreia você, que sabe tudo de você, que consegue personalizar o tratamento, o remédio, né? Nesse evento de medicina que eu estou assistindo, até a parte de genoma, de DNA, já está sendo tratada junto com a inteligência artificial e com a neurociência, a parte de saúde mental, emocional. Então, a medicina, com isso, vai precisar de quê? De médicos, de profissionais de todas as áreas, para entender o que essa bioimpedância te dá de dados. Nós vamos ter tantos dados que acabou a era do achismo, né? Assim, na minha percepção, as pessoas não precisam ter medo, né? Porque a IA não está aqui para substituir, né, a sua equipe, né? Você, na realidade, a minha ideia, sempre que eu entro num cliente, não é que nem alguns falam assim, porque agora eu vou implantar, alguns gurus, né? E vou reduzir, vou demitir todo mundo, vou não sei o quê. Eu falo, nossa, galera, pera, não está pensando com a cabeça. Primeiro, nós vamos ter que ver a saúde mental das pessoas que vão ficar desempregadas, né? E vai vir o tal do vazio existencial, que eu acabei de publicar no LinkedIn, que é o que esse vazio existencial? A pessoa hoje trabalha, amanhã, não é que ela se aposentou, ela perdeu o trabalho para IA, isso vai gerar depressão, depois a sociedade que vai estar trabalhando vai ter que pagar lá o salário mínimo para quem está desempregado, o sentido de não pertencimento, de inutilidade. Então, peraí, nós como os líderes temos muita responsabilidade, fora que, tá bom, a sua empresa não depende de consumidor, o cara desempregado não vira consumidor. E se ele está desempregado porque ele perdeu, ele vai ficar com raiva da IA, vai começar a destruir tudo que é robô, aqueles filmes, né, que eu já vi bem terríveis, né, de ficção científica, que hoje já virou realidade, que os caras querem destruir todas as empresas, começaram a tocar fogo agora no Tesla lá, enfim. As pessoas, quando elas estão fora do eixo emocional, a cabeça delas está no modo sobrevivência, elas têm reações extremamente impulsivas e agressivas. Então, se a gente não tratar a IA e não conseguir analisar quem são os melhores, quem são os que têm as melhores performances, como é que eu posso promover e treinar essas pessoas, como é que eu posso usar os dados, ensinar um médico, um fisioterapeuta, um gestor, um líder a trabalhar, não é só olhar o dado que nem uma planilha Excel, é o que eu faço com essa informação, né? Então, a inteligência artificial, ela vem com isso. E a neurociência ajuda a te entender o porquê, o lado emocional, o propósito. Se você quer gerar o caos social, porque aí vai ser o quê? Vai ser criminalidade. É só ver quais são os lugares que têm maior índice de criminalidade, onde as pessoas estão desocupadas, as pessoas não pertencem a nada, elas têm raiva de quem tem prosperidade, né? Então, isso é uma grande responsabilidade, e eu sempre falo isso para os consultores, para os gurus de IA, para com essa conversinha de vamos demitir todo mundo para aumentar a produtividade. Não é bem por aí. Nós vamos aproveitar os melhores. Agora, claro, gente, aquele burro cansado, aquele cara que não está nem aí com a vida, esse cara aí vai ter que dar uma corda nele, né? E aí não tem muito o que fazer com uma pessoa que não está a fim de cair para a vida, né? Bom, então a produtividade, né, como vocês estão vendo aí, não é quem trabalha mais,
né? É realmente mudar essa mentalidade de trabalhar horas, né? Mas quem resolve problemas de forma inteligente e não cola copia, né? Porque hoje está demais, está pasteurizando, né? Está todo mundo tendo as mesmas soluções. Então a IA ela pode realmente automatizar relatórios, e-mails, pesquisas, conteúdos, roteiros, né? Ela não vai eliminar o emprego, você vai ter que liberar o seu cérebro como médico, como profissional, fisioterapeuta, todas as carreiras vão usar realmente para aquilo que a gente faz de melhor, né? Para ter, poxa, né, o que eu posso fazer com isso? Então, vai ter que fazer o cérebro começar a pensar, né, construir relacionamentos com os clientes. Quanta gente eu escuto hoje, eu não tenho tempo, eu preciso falar com o meu cliente, não tem tempo. Por quê? Porque está ali, né, fazendo tarefa, fazendo relatório, nada a ver, né, que não agrega absolutamente nada do ponto de vista do relacionamento. E vai ter que pensar estrategicamente. Então, novas funções vão surgir, e aí eu vou falar, tem o cara que a gente pode chamar do construtor, arquiteto, engenheiro de experiência de IA, vai ter o cara que vai ser o curador da empresa, para a empresa, o compliance, né, digamos assim, para a empresa não tomar nenhum processo com os dados, com a LGPD, vai ter o tradutor de negócio, quer dizer, aquele cara como eu que entende de IA, entende de neurociência, e precisa falar com o cara que é técnico, é o cara que vai criar uma IA para a gente, né? Então, surgirão muitas coisas que eu acho que, repito, não é sobre aprender a usar 500 mil ferramentas de inteligência artificial, mas é desenvolver esse modelo mental e entender quais são esses princípios da neurociência, né? Como a gente motiva as pessoas, como o cérebro toma decisão, quais são os gatilhos mentais, quais são os princípios da gamificação, como a gente gera confiança de fato, né? Como a gente vira a nossa chavinha aqui, como a gente tem inteligência emocional, como é que eu sei quais são as ferramentas mais corretas e as estratégias que eu vou usar para o meu negócio e para a minha carreira. Então, esse é o modelo mental que eu venho trabalhando com os meus alunos, com os meus clientes, e que eu quero realmente explorar com vocês, né, que forem participar do pós-graduação em neurociência aplicada aos negócios. A minha disciplina vai ser dentro da neurociência mais a inteligência artificial e, repito, não vou ficar ensinando ninguém a apertar botão, eu vou fazer você pensar no que eu chamo de ecossistema, né, que envolve várias áreas, várias pessoas, não é só a inteligência artificial, tem a ver com médicos, tem a ver com todo um universo que vai criar oportunidades de negócios e de carreira com essas tecnologias, né? Então, conectar os pontos, né, como as redes neurais, entre o comportamento humano, né, e a performance da empresa, do negócio, da carreira. Então, a inteligência artificial é um dos tópicos, né, mas ela é uma ferramenta, né, ela não é o Deus supremo. Então, a neurociência, sim, vai ser o nosso manual de instruções. Então, vocês devem ter ouvido falar muito, né? Porque as soft skills é o que a IA não vai substituir. Mentira, tá? Já tem IA que é muito mais criativa, muito mais. Só não tem ainda empatia, não tem sentimento ainda. Mas a gente tem que correr, porque o tsunami está vindo, está correndo. Então, eu não vou chamar de soft skills, vou chamar de power skills. Vou falar muito rapidamente aqui, mas que a gente, para lidar com a IA, vai ter que ter, sim, inteligência emocional, porque você vai ter que respirar fundo muitas vezes, porque a IA, ela simula, mas ela não sente. Vai ter que ter pensamento crítico, de olhar, isso aí tá bom, tá ruim, tá certo, tá errado, porque a IA responde, mas ela não questiona. Se você aceitar, tá tudo bem, né? Vai ter ser realmente criativo, porque se você não for autêntico, se você for pasteurizado, você é só mais um. É mais um estagiário lá do marketing fazendo uma arte bonitinha, né? Então, a IA, ela pega tudo do passado, né? É o que eu chamo de arte pasteurizada. Mas quem cria o diferencial, quem cria o futuro, baseado nas suas experiências, somos nós, né? Então, vai ter que ter a colaboração com a liderança também, porque tem muito líder, já substituíram o CEO da empresa por uma inteligência artificial. Cara,
a tarefa, mas ela não inspira a pessoa. Agora, se o líder é um robô, não tem sentimento. Dentro das coisas que a gente vai conversar, ter flexibilidade e resiliência, quer dizer, a IA, ela é sempre atualizada, né? E nós, seres humanos, a gente precisa dessa coragem, sabe? Deixar a vaidade de lado, o ego, e desaprender, mudar a cabeça, como eu falei, e reaprender, né? Que é isso que eu tenho para falar. Então, para os profissionais que estão por aqui, né? Que sentir que está urgente isso e querem aplicar esse ecossistema, né? No seu negócio, na sua carreira, é essa ponte que eu estou construindo, né? Não é de limar a pessoa, até porque eu sou da área de gestão de pessoas, então é essa conversa que eu adoraria ter com você, se você viesse aluno aí dessa proposta de neuro IA, né? Aí, então, quem quiser ver o lado sombrio, que eu já assisti tudo que é ficção, tem esses filmes aí, o Black Mirror, todos eles que eu já assisti, até o sexto, praticamente foi um soco no estômago, e muito já está tudo realizado ali, que é o lado que, se você é do bem e não tomar conta da IA, ela vai para esse lado sim. Tem muito hacker, tem muita gente ruim. E tem o coded bias, que mostra os vieses, os preconceitos. Por quê? Porque quem levou informação, quem treinou a IA, tinha preconceito. Então, várias empresas foram processadas, porque não conseguia fazer identificação facial, contratava mais homens e largava as mulheres, né? Então, também é uma boa para vocês verem aí o lado sombrio, quer dizer, se você não entender também, você pode ficar numa bolha de informação e o algoritmo te mandar mais do mesmo, como já faz, né? Hoje com os streamings, com as músicas, com os livros, enfim. E quem quiser ler um livro, eu gosto de não ver só o pensamento americano, mas o pensamento dos chineses, né, que estão bombando. E esse Kai-Fu Lee, ele tem outros livros, mas esse 2041, se prepara, porque o cara conta o lado bom, o que pode acontecer, e o que, se a gente deixar também, pode ser terrível para o ser humano. Então, eu aconselho quem quiser se aprofundar um pouco mais, ele é um chinês, tudo bem, está morando nos Estados Unidos, mas ele foi um cara super bambambam lá do Google, né, da China. Então, ele tem bastante coisa aí para falar para vocês, tá? Então, agora, gente, vocês vão escolher prosperidade ou sobrevivência, né? Esse é o nosso papel do líder, e montar um ecossistema mesmo, que eu vou falar muito nesse pós, como a gente vai prosperar, né? Como a gente vai fazer as conexões certas, o network, e escolher o caminho, né? Ou a gente vai para o lado, o futuro está aí, não adianta querer segurar a tecnologia, ou a gente vai vai continuar os dinossauros. Gente, tá aí, são os meus contatos, né? Quem quiser me seguir, LinkedIn, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, tá aí, né? Então, os meus contatos é tudo Marinês Pereira, né? E, mais uma vez, meus agradecimentos aí por vocês terem vindo, ou pelas pessoas que me assistiram até agora. É isso, gente, acabou. Oi, Marinês, que quantidade de coisas que você colocou na nossa cabeça. Minha neuro aqui tá... Não sei qual dos hormônios está trabalhando mais, colocando mais aqui para a gente discutir. Olha, tem a dopamina, né? A dopamina que é novidade, blá, 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 mas algumas pessoas podem ter ficado lotadas de cortisol, né? Estressadas, falando assim, não é para mim, meu Deus, e coisa e tal, né? Não sei. Cada um aí como reagiu. Eu reajo com a dopamina. Tudo que é novidade, eu vou atrás, quero estar lá. Marinês, a gente já está 1 hora te ouvindo aqui, parece que voou, mas eu estou vendo aqui o Alan, meu amigo Alan, um abraço para você, o professor Edivaldo também, colocando aqui um beijão querido, adorei te ouvir. Também, o Eduardo é um professor nosso também, muito estudioso, está falando aí, parabéns, professora. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, mas eu vou fazer uma, Marinês, eu vou fazer uma. Claro, vamos lá. Obrigada, Edivaldo. Que eu estou assim, eu não sei se eu estou preocupado ou se eu estou
vendo oportunidades vindo aí. Então, a neurociência e inteligência artificial parece que são dois temas que estão muito na boca de todo mundo hoje, né? Parece que são duas ciências que foram descobertas agora e estão prometendo muito, mas a gente não sabe se está entregando tanto. Eu sigo o pessoal da MIT e lá eles estão já vendo que a inteligência artificial, ela para entregar valor para o negócio ainda vai demorar um tempo, assim, mas nessa pergunta que você fez, já resolveu o problema de 1 milhão na sua empresa? Que aí a gente está vendo um valor agregado para os negócios, né? E aí eu fico pensando, a gente vai precisar melhor, fazer nosso cérebro funcionar melhor para poder usar IA melhor, ou IA vai fazer a gente usar nosso cérebro melhor? Como é que é a relação entre cérebro e IA? A inteligência humana vai ajudar a inteligência artificial, ou a inteligência artificial vai ajudar a inteligência humana? Qual que é a relação que existe nelas? Olha, existe, inclusive acho que foi do MIT, que teve uma pesquisa recente, né? De um grupo que usava a IA, né, os GPTs, não vou falar nem o nome, os GPTs, só que usava naquele, bem basicão, sabe aquela pessoa que fala assim, monta um não sei o que, e blá, 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 e cola, copia, não discute, e vai. Eu até coloquei num dos meus artigos um exemplo clássico, né, do Bruno e da Adriana, por exemplo, um exemplo fictício. Como um deu o comando, como o outro deu, e quem se sobressaiu e não. E eles viram que essas pessoas estavam tendo um débito cognitivo, realmente estava diminuindo a cognição de quem estava interagindo, no sentido assim, o cara está ficando preguiçoso, né, não consegue se relacionar. E aí um outro grupo que interagiu, como eu, você, todos nós que estamos aqui interagimos, fazendo pergunta, questionando, né, não sendo aquela coisa passiva, deu um upgrade no cérebro, ao mesmo tempo que deu um upgrade na biblioteca da IA. Então, quando você, por exemplo, você tem um estagiário, né, você começa a treinar o cara, ele vai crescendo, sai de júnior, chega a sênior. A IA é a mesma coisa, ela começa a interagir com você. Se você é o basicão, ela vai te dando downgrade no cérebro. Então, a inteligência humana corre, sim, você tem toda a razão, corre o risco de perder o seu potencial. Né? Hoje já está o QI em 83, que é abaixo de um chimpanzé, mas eu também questiono um pouco isso por conta dos testes de QI, nem todos representam esse mundo atual e virtual, né? Mas pode acontecer, sim. Por outro lado, você, todos nós aqui, para mim, juro, está me dando um upgrade. Cara, os níveis de discussão que eu tenho com a IA é algo assim daqueles mentores tops. Então, eu exijo dela, ela exige de mim, é uma discussão. Quando vai ver, eu falo, cara, olha isso, o que eu aprendi. E aí, no fim, ela ainda vem, eu também aprendi muito com você. Eu falo, cara, que simpática, né? Ainda existe uma certa simpatia. Mas é claro que depende muito da sua área. Eu, por exemplo, não fico na IA com vídeos, com nada disso, porque não é a minha praia, não é isso que eu quero. Meu negócio é conteúdo, eu gosto de escrever, eu sou professora, palestrante, então cada um na sua área, mas, gente, vai dar um upgrade, é claro. Né? Então, agora, a pessoa que fica naquela preguiça, né, que eu sempre falo, aquela preguiça do cola-copia, não é a IA que está fazendo isso, já era assim, né? Porque você não conhece de um monte de gente que vai entregar trabalho para a faculdade, cola-copia e entrega. Eu, quando era professora, muitos anos, que ainda era o tempo que o pessoal entregava no papel, né? Cara, eu reprovei 5 alunos, né? Porque eu falei, cara, você é uma pessoa idiota, que eu não vou ler, só que vocês são 100 pessoas, eu estou lendo. Agora, imagina hoje, com IA, com tudo, a vida de um professor. É muito melhor, né? Porque está fazendo um monte de trabalho burocrático que eu ficava o fim de semana corrigindo prova, né? E não tinha nem tempo de dar feedback para os alunos. Hoje, nossa, com os dados que a gente tem, então eu acho que é uma via de mão dupla, tá? Tanto vai ter gente que vai emburrecer, e a IA dessa pessoa vai emburrecer, eu só espero, honestamente, que eles sejam minoria, porque se começar a invadir a IA com essa biblioteca que está emburrecedora, a gente vai ter que correr muito, nós que temos conteúdo, para subir o nível da IA. Então, a gente está numa briga, né? O TikTok hoje subiu um pouquinho o nível. Por quê? Porque muita gente de conteúdo foi, porque o nível era lá embaixo, né? Então, ninguém tinha TikTok. Hoje já tem altas discussões. Então, vai depender de nós, líderes também, como a nossa equipe vai usar a IA na nossa empresa. Se eu falar, vai lá e usa... Vai ter a galera do cola e copia e fica lá no cafezinho 4, 5 horas, porque ela economiza o tempo.
fato. Agora, se está aumentando a produtividade, se está aumentando as vendas, né, eu tenho vários exemplos para dar de quando eu faço as implantações, como é cada um reage, né, dentro da empresa. E aí a gente vê as separações, os caras que vão crescer, porque a empresa ela precisa de pessoas para crescer. Então, esses caras vão crescer. E a outra galera que vai ficar ali xingando a IA, que perdeu emprego e coisa e tal. É do ser humano. E a neurociência também tem a parte da inteligência emocional, né? Porque agora nós vamos ter que reformular o que é carreira. Tem gente entrando na faculdade hoje que, quando se formar, não vai ter o que fazer. Não existe mais. A carreira que ele optou não existe daqui a 3, 4 anos. E aí vai vir um vazio existencial. O que eu vou fazer da minha vida? Então vai ter que ter o quê? Inteligência emocional. Então os líderes vão ter que trabalhar muito, não é ser terapeuta, nada disso, mas entender como que tudo isso vai funcionar para a gente não gerar um caos social. Eu inclusive recebi, ontem eu recebi os 2 artigos que estavam criticando essa questão cognitiva da IA, e semana passada eu recebi um artigo de um professor meu, que estuda muito IA, muito bom, falando do tanto que ela também aumenta a capacidade criativa. Então, assim, a gente vai ver o lado negro da força e o lado branco da força, né? O lado sombrio. E aí depende, pelo que eu entendi, depende um pouco até da nossa escolha, né? Se nós vamos escolher ser uma pessoa preguiçosa ou se a gente vai levantar e vamos atrás e aprender com ela e ela aprender com a gente e trabalhar juntos, não é isso? Isso é do ser humano, né? É o que eu falo. É o ser humano que vai fazer a escolha, mas hoje eu estou num apelo muito forte aos líderes, donos de empresa, ou pessoas que estão em posição de ser professor, ou o que seja, porque eles vão precisar ser os mentores, eles vão precisar entender como Acho que travou um pouquinho, né? funciona, para eles orientarem a equipe deles, porque senão travou um pouquinho, a maioria mas vai no ficar finalzinho você com falou que medo os de... líderes precisam, que eu já ia até te fazer essa pergunta. Eu vou fazer a pergunta que você acaba de completar isso, e eu prometo que é a última aqui para a gente também, mas a gente trabalha muito formando pessoas aqui na Faculdade GAP, e como é que os líderes das empresas, mas eu falo, os líderes são os agentes de mudanças mesmo, sabe? Como é que eles estão adotando isso para fazer uma verdadeira transformação nas empresas? Ou eles ainda estão assim, esperando para ver o que acontece, ou está meio termo, já tem uma turma que está indo para essa linha, tem uma turma que está esperando para ver. Você que está aí no mercado, atua no Brasil todo, né? Até fora do Brasil, como é que você está vendo que a liderança está recebendo essas 2 grandes áreas de conhecimento, como inteligência artificial e neurociência, para treinar as pessoas que estão sob a sua tutela? Bom, a neurociência explica porque o ser humano não gosta de mudança, né? Então, digamos assim, a maioria ainda resiste bravamente, achando que vai ter 20 anos como pacote Office, né? Para a coisa entrar. Ainda não entendeu, né? Tem uma minoria de empresas, como foi na época das redes sociais, né? As grandes empresas foram, fizeram uma adesão, e uma minoria foi depois de 10 anos que começou a pensar em ter site, rede social e coisa e tal. A gente está tendo a mesma coisa, né? Medo de perder o emprego, as pessoas ficam atacando a IA, porque não entenderam a quantidade de oportunidades que ela pode gerar no atual negócio. Só que, para isso, a gente precisa resistir a uma configuração do cérebro. A configuração do cérebro é o seguinte: o nosso cérebro ele trabalha na homeostase, né? O que significa isso? É um termo técnico que diz o seguinte: eu vou buscar o equilíbrio. Deixa como tá para ver como é que fica. Por isso que é difícil, por exemplo, um cara que é alcoólatra, ou viciado em jogo, ou fumante, além do vício ser químico, né? Mas o cérebro dele tem uma química que, associado à química externa, resiste à mudança. Então, assim, não adianta. 10% das pessoas, quando vem uma mudança, fala, vamos! O resto fala assim, não, 90% não vai. E aí, desses 90%, tem um pessoal que paralisa, que é a maioria. Fala, pai do céu, eu não sei o que fazer, eu vou perder o emprego. Então já vai para o lado do apocalipse, né? Por conta do cérebro. Por isso que precisa de uma inteligência emocional. Fala assim, calma, você vai ter que mudar, mas eu estudei a minha vida inteira, eu sempre fiz os meus textos, aquele chororô que a gente já conhece, não vai ser uma máquina que vai me substituir, blá, 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 blá. Fala, cara, você pode chorar à vontade, ela vem feito um tsunami e vai te levar junto. Ou você entra, e para isso você precisa trabalhar o quê? O líder.
Ele precisa trabalhar primeiro ele, a inteligência emocional dele, a resiliência, entender que vai virar chave, que vai ser diferente, mas a hora que ele entra e ele vê que tudo que é dele fica melhor, cara, é a mesma coisa que ele dirigir uma bicicletinha, um patinete e der uma Ferrari, sei lá, não entendo muito de carro, mas imagina que Ferrari é o que os caras, puta carrão, velocidade, coisa e tal. É isso, né? Agora precisa aprender a pilotar, né? Se o cara pegar a Ferrari e dirigir igual ele dirige um patinete, pô, aí não adiantou nada ele ficar com a Ferrari, né? Ele vai empurrar ali Então, existe sim uma resistência, mas é uma resistência que a gente chama de default, né? O pessoal de TI chama de default, é configuração. Então, não estranhe, né? Se você está aí apavorado, se você está, ai, meu Deus, o que eu faço? Para que lado eu vou? Porque é o teu cérebro querendo falar, deixa como tá, fica quietinho, vai passar essa onda. Não vai passar essa onda. Não se engane, não vai passar. Ela só vai avançar e tem avançado a cada 3 meses. Gente, se vocês aí que estão nos assistindo quiser saber mais sobre isso, nós aqui estamos com uma pós-graduação em neurociências aplicadas aos negócios. Tem um QR Code na tela que vai cair num consultor que vai te falar sobre isso. Se você gostou do conteúdo, antes de eu despedir do Marinês, inclusive na pós, você vai ter aula com essa mulher espetacular que vocês estão vendo aí, a Marinês. Vai ser uma pós presencial, inclusive, sabe, Marinês? Porque a gente tem gente de Brasília, de Goiânia, aqui perto da gente, aqui da cidade de Nassau. Vai ser presencial, mas vai ser um final de semana por mês, que dá para o pessoal vir assistir a aula. Tá? A gente quis fazer presencial para a gente ter esse contato contigo, ver essa simpatia sua, de outros professores que a gente vai trazer. Então, aqui tá. Você já vai falar com o consultor aí nesse QR Code que você está vendo. Agora vai aparecer um QR Code também que você já pode cair na página do curso. Ou entra. Se gostou, gente, a gente vai trazer mais conteúdos desses aí no YouTube da GAP, mais sobre neurociência, mais sobre IA, porque a gente está acreditando nisso tudo que a Marinês Pereira falou para a gente. É um tsunami que a gente está entrando nisso, porque não é nadando contra ela que vai facilitar a sua vida. Pelo contrário, é aprendendo ela e com ela, né, e fazendo um mundo melhor. Eu acho que isso faz parte da evolução. Então, quem gostou aí, segue a gente aí no YouTube para ver mais conteúdos desse e pega informação. Você vai estudar. Eu vou ser aluno, viu, Marinês? Tô louco para ser aluno aí. Eu tô vendo a Stephanie aí falando que vai ser aluno também, nossa professora. Queria agradecer ela aí. Tem mais gente aí que eu tô vendo, a Viviane Aires. Deixa eu ver mais algumas pessoas aqui que colocaram aqui. A Jerusa tá aqui também. O Alan já falei. O professor Edivaldo aí fez uns comentários maravilhosos aqui. Esse vídeo, inclusive, vai estar gravado, disponível lá para quem quiser ver. O professor Edivaldo, ele é professor de um outro pós-graduação, que eu estou junto com ele, o pessoal do Rio de Janeiro, ele é ótimo, ele é fera também. Adorei as posições dele. Muito bom. Eu quero conhecer gente assim, sabe, Marinês? Gente interessante como você, o professor Edivaldo. Tem um monte de gente legal aqui, o professor Eduardo também. Então, tá aqui, meu abraço a todos aí, se eu não falei o nome de alguém aí, porque já está passando, mas queria te agradecer, Marinês, por essa oportunidade, por essa sua disponibilidade. Estou ansioso para ter aula contigo. Vou deixar as outras perguntas aí que aparecerem, as minhas, para pessoalmente com você em sala de aula, nessa pós-graduação, nesse MBA em Neurociências aplicado aos negócios, que a gente vai estar colocando para rodar muito em breve aí, tá bom? Obrigado, meu querido. Quer fazer uma fala final? Um tchau para a galera? Não, eu espero não ter deixado ninguém assim. A minha ideia foi de deixar todo mundo animado, né? Para o lado da prosperidade. Mas, ao mesmo tempo, é uma configuração do cérebro, né? Não posso exigir que todo mundo. Tem gente que deve estar passando mal, não vai nem dormir. Toma um chazinho aqui de boa, você vai curtir, vai gostar, e espero ver vocês em breve aí comigo, discutindo um monte de coisas e mudando a nossa cabeça para tudo que está vindo por aí, né? Porque é uma mudança radical, é um ecossistema maravilhoso. Eu penso nisso. Tchau, gente. Obrigada, viu? Obrigada, Paulo. Obrigada à equipe. Vamos mudar esse default aí da cabeça do pessoal. Vamos mudar, vamos treinar, né? Porque na realidade tem que treinar para mudar. Obrigado pelo convite. Estou ansiosa também. Tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau, pessoal. Um grande abraço.